Galera, chegou o dia de vocês verem a minha planilha. Então eu vou mostrar aqui no meu computador quais são os treinos da próxima semana que eu vou fazer. Inclusive já tem um treino mais específico. Por quê? No próximo mês eu vou correr uma prova de pista, né? Aquela que tu usa sapatilha e tudo mais. Então eu ainda não sei qual é a distância que vai ter lá, se é 3.000 ou 5.000 metros. Então eu já vou fazer treinos mais rápidos pra lá. A Duda aqui até me olhou aqui. Sim, a- eu fiquei sabendo que tinha uma prova, É. né? Que tu ia correr a Viu, prova. viu? Olha lá. Tá aí. Tu já sabe o horário mesmo? Ainda não, mas eu vou olhar no site aqui e já te confirmo. Então tá bom. Tem que pegar a autorização ali, ó, tá vendo? Não, mas eu deixo, né? Eu vou junto ainda, né? Talvez, né? Você tem um compromisso? Tem uma formatura. É. Então, seria isso. Vou mostrar pra vocês aqui qual vai ser a próxima semana. São 117 quilômetros de volume, né? E aí eu vou ligar agora a tela aqui no meu computador e já aparece aí certinho pra vocês. Bora lá acompanhar quais vão ser os treinos que eu vou fazer essa semana. Então, galera, vocês já estão aqui na tela do meu computador, né? E aí, vamos para a semana, né? A semana que vem, do dia 26 ali até o dia 1º de fevereiro, né? Então, vamos ver, como eu falei para vocês, eu treino bastante leve, mas toda semana o meu treinador coloca um comentário da semana. Então, vamos ler o que ele escreveu aqui. Para a semana que vem, vai ter uma mínima progressão no volume total da semana, né? Então, eu fiz um pouco menos semana passada. Essa semana que eu estou correndo agora eu vou fazer um pouco menos. Vai dar uns 115 e na semana que vem 117. Então essa foi a mínima progressão no volume total da semana. E alteração no caráter de estímulos do longo. Então o meu longo essa semana é apenas um longo contínuo, em que eu devo correr em sobe e desce, num ritmo de 4,10 a 4,00, né? E são 24 quilômetros. Tá? Então esse é o treino dessa semana. Para a semana que vem a gente já vai ver aí, eu vou mostrar para vocês cada treino. Aí ele colocou assim: a prioridade da semana em relação à qualidade é para terça-feira. Só que aqui ele se enganou, tá? É quarta-feira que está esse treino. E aí eu vou mostrar para vocês qual é o treino, a intensidade das repetições e tudo mais. Ele colocou assim: os estímulos de quinta e domingo, que também está errado, daí é sexta e domingo, devem ser mais conservadores, né? Devam ser mais conservadores. Então é mais para ser mais controlado, né? Manter o aeróbico, o endurance, rodando sem se desgastar tanto. Daí ele sempre coloca, né? Qualquer dúvida ou necessidade, estou por aqui, né? Caso eu não consiga fazer algum treino, ou eu quebrei em algum treino. Então, por isso que eu tenho que chamar ele para esses casos. Então, na segunda, vamos abrir o treino de segunda. Ele sempre coloca assim: trote 15 km. Então, esse é o meu treino. Ele não coloca nem em ritmo que eu corro. Então, é para fazer um trote de 15 km, para somar um volume. Na terça também é um trote, uma rodagem leve, porém 16 km, já um volume um pouquinho maior. Então, aqui a gente já somou 31. Então, na quarta, são 17,2 km de intervalado. Então, vamos ver o que tem que fazer. Então, sempre está aqui na descrição. Eu tenho que fazer 5 km de trote e mais 1 km de acelerações. 100 metros acelerando, 100 metros trote, 100 metros acelerando, 100 metros trote, até fechar esse 1 km. Então, só de aquecimento são 6. Descanso ali de 2 a 3 minutos e vou para a parte principal. Então, a parte principal são 4 repetições de 1,2 km no tempo de 4 a 3,58. Tá? Isso aqui não é o pace. O pace é entre 3,20 e 3,18. Tá? Esse é o pace das repetições de um tiro de 1,2 km. E aí o intervalo desse tiro é 1 minuto e 30. Tá? Então, isso tem como objetivo treinar o ritmo do limiar anaeróbico, primeiro limiar, e aí com descanso mais curto, né? Quando eu terminei essas repetições, eu vou para os 400. Descanso 2 minutos depois que eu terminei. 400 para 1,15 e 14, o que é o ritmo de 3,7 a 3,5. Mas ele sempre deixa algumas observações, então comentários para a atividade.
A série de 1,2K deve ser moderada e ritmada, mas pode progredir até 3,57 a 3,56 no tempo, lembrando, né? Então o ritmo dá ali até 3,16 nos estímulos mais longos. E aqui, ó, se estiver se sentindo bem, pode progredir até 1,13 nos 400, né? Então 1,13 é 3,2 de pace, né, pessoal? Então é um ritmo já mais agressivo, mais próximo das provas curtas, que nem eu comentei para vocês. Ele colocou, né? Mas deixe para fazer isso apenas nos 3 últimos estímulos. Tá? Então, esse foi o treino. Daí depois 4 km de trote para desaquecer. Na quinta-feira, então, são 16 km de trote novamente. Né? Então, aqui a gente já somou, deixa eu ver, 33 com 30, 64 km e 200. Mas com o intervalo eu faço caminhando, sempre dá um pouquinho a mais, tá? Intervalado de sexta-feira, no qual que ele colocou que tem que ser moderado, né? Então, aqui, ó, vai ser 5 km de aquecimento, né? O 4 mais 1 com acelerações e 5 repetições de milha, que é 1,6K. Então, aqui ele colocou o tempo da repetição da milha, né? Que é 5,36 a 5,28. E aí, também, ele colocou o ritmo, né? Que é entre 3,30 e 3,25 por quilômetro. Galera, eu lembrei agora que eu estava gravando aqui a tela, eu estava falando perto do microfone, então minha cabeça deve ter ficado mais para baixo aí. Mas enfim. E o descanso dessas repetições de milha é 1,50. Né? Então é um descanso um pouquinho mais longo, mas também não tão longo porque a repetição é longa, né? E aí depois um desaquecimento aí com 4 km de trote. E aí as notas ele colocou, série ritmada e com certo conforto para hoje. Se o clima estiver ajudando, pode terminar mais forte que o sugerido. Creio que até 5,20, né, que equivale ao ritmo de 3,20. Tu roda sem grande dificuldade. Então esse 17 km intervalado. Então repetição longa, galera. Vocês estão vendo que eu trabalho bastante repetição longa, que é para trabalhar nos limiares, trabalhar o endurance, fazer essa construção a longo prazo. E em alguns casos específicos, a gente assume o risco de ter uma carga maior, né, de colocar um pouco mais de intensidade. E aí, 17 km. No sábado, ó, Saturday, são 15 km de trote, né, pré-longo. Então, aqui a gente já vai somar aí quase 100 km. E aí a gente vai estar com quase 100 km nas pernas e vamos correr 24 km. Vamos ver como que é ao longo dessa semana, que é um pouquinho diferente, como eu vou mostrar para vocês. Então, a distância aqui, 24 km, e vamos ver o que ele escreveu para nós. Ó. Aqui, é um pouquinho difícil de entender no início, mas eu vou explicando para vocês, vai ficando fácil. Primeira parte, eu tenho que rodar 8 km. Esses 8 km contínuos tem que ser entre 4,5 a 3,55 por quilômetro. Quando fechou, eu já vou entrar com 1 km mais rápido aqui, ó, 1 km entre 3,30 e 3,25, né? E eu tenho que repetir 6 vezes, ó, 1 km entre 3,30 e 3,25 por 1 km no ritmo que eu estava rodando antes. Então é um fartlek, eu vou fazer isso 6 vezes, né? Então depois que eu fizer isso 6 vezes, já fechou 20 km. Então provavelmente vão ser 4 km só para rodar no final, no mesmo ritmo entre 4,5 e 3,55. Geralmente esse treino vai ficar ali num ritmo entre 3,50 a 3,45 por quilômetro no final, né, do treino, a média final. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Acho que ficou ruim ali o início, que eu fiquei com a cabeça abaixada, mas é que eu queria falar perto do microfone que o som estava baixo, tá? Eu fiz uns testes, aí o som do aplicativo aqui que eu fiz no computador estava baixo. Então, por isso, beleza? Então, pretendo mostrar a execução desses treinos principais na semana que vem. Então, vocês vão ver eu executando, né? Não só na teoria, mas também na prática. E espero também que vocês estejam gostando de acompanhar esse processo atrás do RP, tanto nos 5, quanto nos 10 e nos 21. Né? Eu já estou inscrito agora. A Duda fez minha inscrição hoje para minha segunda meia maratona do ano, que na verdade vai ser antes da primeira que eu tinha me inscrito. Então vai ser a primeira do ano, que vai ser dia 30 de maio, Maratona Internacional de Porto Alegre. E a segunda vai ser em julho, que daí é a SP City, né? Mas daí eu não me lembro a data exatamente. Enfim, são 2 meias maratonas já que eu vou e algumas provas mais rápidas, tá? Mas eu vou mostrando para vocês vão acompanhando tudo
aqui no canal, beleza? Então eu queria encerrar esse vídeo pelo celular mesmo, que ali no computador a imagem estava bem ruim, né, para vocês me enxergarem aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum treino, alguma coisa nesse sentido, me manda aqui que eu posso ir respondendo, ajudando. E então vamos em busca aí, treinar muito para melhorar as marcas. E também tem que falar para vocês aí, eu ainda tô com aquela dorzinha no tendão, mas tem que focar mais no fortalecimento, estou relaxando um pouco, então é isso, sei que tem que fazer e agora tem que fazer também, né? Beleza, galera? Valeu, obrigado para quem assistiu até aqui e te vejo no próximo vídeo.